Olá, oi Beth, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos a essa live. Oi Isa, boa noite para quem está chegando aqui. Oi Rê, boa noite. Nossa convidada dessa noite já está aqui. Hoje é o nosso nono dia, para você parar para pensar aqui. E amanhã é o 10º dia da nossa jornada de lives. E hoje eu vou receber a Renata Vetter falando sobre como foi a mentoria dela. E a gente vai se divertir muito nessa live. Espero todas vocês. Oi, Má, seja bem-vinda. E é isso, vamos lá. Bom, essa jornada ela está acontecendo desde a semana passada. Temos um grupo no WhatsApp. Toda live eu crio um Lorena aqui comigo contando um pouco da mentoria. Quem não assistiu a live, corre lá, ficou gravada no IGTV. E hoje de manhã o pessoal tava falando: Anitta, cadê o desafio, né? Quero fazer uma tarefa aqui, quero um desafio. E aí eu já joguei lá no grupo uma tarefa muito gostosa. Oi Leca, oi Bruna, oi Valquíria. E o pessoal já tá com a mão na massa, colocando a mão na massa, fazendo o desafio, as atividades e compartilhando com a gente lá no grupo, então tá muito gostoso. Quem ainda não entrou no WhatsApp, se quiser entrar lá no grupo do Telegram, as atividades estão lá também, tá? Eu coloquei hoje lá, então quem entra depois consegue acessar. Passando para dar uma boa noite, amanhã eu assisto a live, tá bom, amada? E então tá muito gostoso o grupo, compartilhando, né, o que as pessoas estão conseguindo fazer, o que elas não estão conseguindo fazer, o que tá difícil, né, para concluir, porque parecem atividades simples, mas é altamente profunda, né, de autoconhecimento mesmo. Então, eu convido você que quer fazer um trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal em você, trabalhar outras pessoas, se você é coach, se você já trabalha com isso, desenvolvendo outras pessoas, se você é terapeuta, psicólogo, se você está pensando em entrar para essa área, né, de desenvolvimento humano, ou não, se você quer fazer só para você. Então essas lives, elas são para você. Pode entrar aqui, pode entrar lá no grupo, pode fazer pergunta, pode colocar suas dúvidas, suas dores, que a gente conversa com vocês lá no privado e aqui também, né? Durante a live nós vamos conversando aqui, vocês vão colocando os insights e tá uma delícia todos esses dias, tá bom? Então sejam todas bem-vindas. Então, se você quer fazer 3K em 4 horas, esse espaço é todo seu. Então, vamos lá. Vamos falar de muita coisa boa. Eu já vou chamar a Renata aqui e amanhã, sexta-feira, nós vamos falar sobre dinheiro, lado bom do dinheiro, sobre liberdade financeira. Então, vem amanhã que vai estar uma delícia, tá? Às 8 horas da noite. Bom, deixa eu chamar a Renata aqui para a gente já começar esse bate-papo. Opa, peraí que eu fiz uma coisa errada. Peraí. Pronto, Rê, aceita aí. Vamos lá. Ei, Ah, que delícia! Tudo bem? tudo ótimo. Tá dando pra ver? Tá Que tem cortando assim um. um pouquinho a testa. Pronto, agora tá melhor. Aí, melhorou. Uhum, tá É que a linda. pessoa aqui, sabe? A pessoa aqui colocou. Meu filho, né, Bernardo, que me ajuda a criar as soluções. Ele adora achar soluções. E aí ele São botou os nossos um. assistentes. Ele. Incrível. Ele colocou um suporte atrás do meu telefone para eu segurar e o telefone não cair. Só que agora ele não gruda nas coisas, né? Então ele fica com uma pontinha, enfim, né? Ajudou num lado. E aí agora no ring light ele não. Ele prende, né? Porque ficou com um trambolho atrás, né? Mas tudo bem.
A gente vai adaptando, ajustando e criando isso. Então, o pessoal Ó, tá vendo aí, gente? tá aqui Tá, né? contando um pouquinho aqui mensagem, e aí eu fico clicando para Ó. fechar, tá? Então, às vezes dá umas travadinha, mas é coisa rápida, tá bom? Amamos você também, Leca, maravilhosa. Leca, que delícia. Amores, Adriana, boa noite para bem-vinda. todas. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Adorei, obrigada, Anitta, pelo convite. Ah, é sempre bom, né? Quem sabe a gente não Sempre faz bom. uma live surpresa esses dias? Quem sabe? Quem Tá. sabe? As Quem sabe nossas uma live lives, estourando um champanhe, né? Quem quem sabe? sabe, né? De repente. Aquela De live que a gente repente. fez estourando champanhe foi ótima, né? A gente precisa Nossa, bombou aquela live. fazer Boa aquele noite, momento. Oi, Ingrid. Luzinete, Amores, o sejam Rei, bem-vindos, vamos viu? lá, Hoje a vamos gente vai continuar rir. esse bate-papo, o Ó, pessoal vai entrando, né? sim. Então vamos lá. Começa contando como que foi desde lá do início, né? Como que você estava, como que você descobriu, né, que eu podia te ajudar? Oi, travou, mas voltou. Então tá, vamos do começo, né? Parece que Aham. já foi há tanto tempo, foi um ano, né? Um ano, tem um ano, acho que a gente começou em janeiro, na verdade, né? Vai fazer um ano ainda. Não, a gente E começou, dezembro, tá? Do Natal, foi. Final, foi finalzinho do ano. Foi finalzinho do ano. Foi porque em finalzinho do março eu já ano. estava aí para finalizar o projeto, né? Sim, Foram 4 meses, então foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, acho que foi isso. A gente começou em novembro. tá. Foi. Então, nossa, parece que já fez tanto tempo, né? Então, assim, eu lembro que eu fui fazer uma sessão de crenças com você, eu não lembro qual era a crença, não lembro qual era a crença, mas nessa sessão, né, você me contou do seu trabalho do coaching com cavalo, né? Então, assim, para quem não sabe aí, eu sou veterinária, né? Já estava afastada há muitos Isso, anos. 161º, isso mesmo. Para quem não me conhece, eu sou formada, né? Sou formada em médica veterinária. Trabalhei muitos anos na área, trabalhei com cavalo, trabalhei, nossa, com um monte de coisas. Tenho pós-graduação em 3 áreas, né? Animais selvagens, homeopatia, vigilância sanitária. Então, assim, rodei, né? Rodei, acabei indo por outros caminhos, né? Fui até as pessoas, né? Dos animais para as pessoas. E aí, uma deusa bruxa, meio me deu assim me deu de presente, né, essa união, essa junção de unir o universo animal com as pessoas, e aí isso voltou para minha vida, né? E aí quando a Anitta falou, ai, mas eu faço coaching com cavalo, eu trabalho com cavalo, eu falei, gente, nunca que eu ouvi falar nisso, como que é isso? Eu fiquei alucinada, né? Nossa, foi uma delícia, foi maravilhoso. E aí você me fez a proposta, né, da mentoria e foi incrível, foi Mas maravilhoso. antes de fazer a proposta, eu lembro muito bem que a história começou, foi muito interessante, porque eu lembro que nós estávamos conversando no WhatsApp, foi antes da sessão. E você falou assim para mim: "Ah, eu não tô, eu preciso ir para academia, mas eu tô tão desanimada de academia e eu não tô muito afim de academia e tal. Nossa, eu tô indo num esforço para academia". E eu falei para você, né? Eu lembro que eu falei isso com você, eu falei: "Rê, tem uma coisa, terceiro exercício, né? A atividade física que você faz, ele está em terceiro lugar de
incentivo para ir para academia, tá faltando um porquê você vai para academia. Então, quando eu fazia a equitação, a academia, ele era assim, o reforço para a equitação. Então, eu sabia que indo na academia, eu ia fortalecer mais os meus músculos, né? E tá mais preparada para montar a cavalo, que é uma paixão minha. E eu lembro que eu comecei a conversar com você nesse sentido, né? Falando da academia, do cavalo, da equitação, né? Que é porque é natação, é boxe e depois o Cavalo. equitação. A equitação. Porque a gente sai do cavalo assim, né? Super cansada, porque mexe com Arrebentada. muito. É. Não, trabalha E, com vários músculos. e aí eu lembro que você me perguntou, mas como assim, né? O que que você faz e tal? Daí eu comecei a falar do coaching com cavalos. E aí você falou assim para mim, nossa, você vai ser a minha mentora. E eu achei engraçado, né? Eu achei graça. E aí você me cobrava, eu lembro muito disso. Você me cobrava, Anitta, manda Uhum. proposta. E eu ria, porque eu achava que era uma brincadeira. Eu, ai, essa Renata, né? Anitta, você é minha mentora e não sei o que e tal. Aí chegou uma hora que a Renata falou assim para mim, Anitta, você não vai. A gente não vai começar logo essa mentoria? Você não vai me mandar logo a proposta para a gente fazer? E foi aí que começou a história da mentoria, né? Aí eu falei, gente, essa mulher, ela tá falando sério comigo, que eu vou ser mentora dela? Pois é, não acreditou. Não acreditou. Aí eu fiz a proposta, mandei, ela falou, tá bom, vamos começar. Eu falei, então tá, então vamos começar. Pois é. As coisas vêm Aí assim na minha depois vida. teve, né, Entendeu? o Patinho Feio, que foi a primeira, né? Foi aquela do Foi. Patinho A do Feio. patinho feio foi bem forte. Essa criança foi bem forte. Então, o que que acontece, né? A minha busca sempre foi, que eu acho que é da maioria que está aqui, né? Independência financeira, né? Minha busca sempre foi dar um foco para a minha área profissional, visando, né, um objetivo da independência financeira, do financeiro, da prosperidade financeira, eu ter o meu dinheiro. Por quê? Porque eu casei cedo, né? Eu engravidei já no meio da faculdade, e aí foi que eu saí do universo dos cavalos, dos grandes animais, que era a minha paixão, e vim, tive que mudar de cidade e tudo mais, e fui trabalhar com pequenos, que eu sempre gostei muito, mas não era isso. Então, eu fiquei muito nessa coisa, né, de não conseguir ir 100% para a minha profissão e ficar na dependência financeira e casa e filho. Esse drama maternal, né, que a gente coloca um romantismo, mas que é pesado, que a gente se cobra demais, coloca um peso muito grande. E eu sempre quis ter minha independência e tudo mais. E aí, nessa crença veio, né, uma questão de abandono, de rejeição, medo de ser abandonada, né? Que é o patinho feio, né? Ele tem é um arquétipo, inclusive, né? Do abandono. Então eu trouxe muito essa carga emocional, eu trouxe muito essa dor, que é o medo de se lançar na vida profissional e perder tudo que eu tinha conquistado, né? De família, de relacionamento, de amor e tudo mais. Então, quando veio essa ideia do cavalo, nossa, o negócio veio assim com uma potência, né? Igual um cavalo, naquela galopada. Eu falei, tipo, meio que suspirei, né? Porque estava tudo muito indo. Eu adoro trabalhar com pessoas, o coaching veio também de uma forma muito, muito mágica, porque quando a gente trabalha com pessoas, já é uma autocura, né? Quando a gente trabalha para o outro, isso já volta para a gente. Então, eu já estava nessa busca, né? Eu já estava muito nessa busca. Então, quando surgiu essa oportunidade do cavalo, eu falei, gente, eu peço essa coisa também, tanto da necessidade financeira, do dinheiro, veio o prazer, que foi aquele lance que você falou de ir para academia, né? Você tem que fazer um negócio por prazer, que é o foco no objetivo. Não foca no objetivo, né? Curte o momento, então coloca aí um prazer, né? É curtir o processo. Então, é muito legal isso, né? Foi muito legal isso. Fazer sentido, né?
é o porquê, né? É o Fazer porquê que você sentido. está indo para a academia, né? Qual é o resultado que você quer com a academia? E aqui, assim, é um exemplo a academia, mas pode ser qualquer outra coisa. Se a gente não tem um porquê, fica difícil a gente cumprir aquilo. Então, muitas vezes a gente vai que meio mecânico, né? Robotizado. Ah, porque todo mundo vai, né? Começa a generalizar. Ah, porque faz bem para o organismo. A pessoa não gosta, às vezes a pessoa não gosta de ir para academia ou não faz sentido para ela. Então tem que ter um Uhum. sentido, tem que ter um porquê. Não faz sentido fazer alguma coisa sem ter um porquê, né? Sem ter uma clareza sobre aquilo. É um sentido mesmo, né? E assim, hoje eu vou feliz da vida, mas por quê? Para mim hoje é um preparo físico. Para mim hoje a academia é um preparo físico, né? Então eu preparo toda a minha musculatura para o desempenho no cavalo. Para o meu trabalho também, né? Que a gente precisa estar com o cavalo, ele é um animal enorme, gigante. Então assim, mesmo que a gente trabalhe com nossos medos, para a gente não travar ali diante do outro, a gente precisa estar em estado de alerta com o corpo. Então, o corpo tem que estar em estado de alerta. Então, a gente precisa se cuidar e estar com a musculatura articulada. Precisa estar, né? Tá bem, né? Conservar a nossa juventude, a nossa saúde corporal. Não, e é muito bom Corpo, quando você mente e dá um alma, né? sentido. É, é muito bom quando a gente dá um sentido para aquilo que a gente está fazendo. Sai, o peso sai. É que nem trabalhar. Então, assim, não é pelo dinheiro, sabe? O dinheiro é muito importante, mas você não pode botar o foco, criar essa ansiedade em cima do dinheiro. É curtir o processo, o momento, sabe? Todo o trabalho que você faz. Por isso que tem que ter um sentido, um significado. E através do cavalo, que agora o negócio está vindo assim de uma forma muito mágica, muito linda, né? Eu estou indo para uma área realmente de cura emocional, sabe? Então, eu estou unindo o coaching com a parte da constelação sistêmica mesmo, né? Apesar de eu não ser formada em constelação, o negócio está vindo. Então, assim, eu já estou, aliás, já Já veio, né, tá uma no caminho, né? oportunidade, já está no meu campo vibratório. E hoje eu fiz um atendimento, né? Nem lembro, não sei se eu te contei, acho que eu não te contei. Hoje eu fiz um atendimento que foi uma constelação. Depois eu me dei conta, nossa, foi uma constelação. Foi um atendimento de crenças, né? Mas acaba que quando a gente vai mexer com padrões, a gente vai lá atrás, né? A gente mexe com toda a ancestralidade. Quando a gente rompe com o padrão, mesmo raiz, a gente não só liberta aqueles lá de trás, como a gente liberta os próximos que virão. E os que estão em torno. Então a gente mexe com todo o nosso entorno. Todo o Isso é sistema, todo o maravilhoso, sistema. isso é mágico. Isso é mágico demais, isso é maravilhoso. É uma cura, né? Uma cura de um todo. Então, e foi muito interessante. E aí eu já vou começar a falar de quando a gente começou. A pessoa aqui, ela fala assim, uma coisa que a Anitta me ajudou muito, gente, foi na organização. Porque uma das minhas áreas de formação também é organização. A pessoa é personal organizer para poder organizar a própria vida, né? Então, eu tenho uma questão muito séria com disciplina, com regras, né? Se a Ingrid ainda estiver aí, né? Ela sabe que eu tenho um arquétipo do rebelde, né? A pessoa é meio rebelde. Então, uma coisa que era muito difícil para mim era ter um cronograma, né? Fazer um cronograma diário, seguir aquela. Então, uma coisa que eu entendi, é aí que o autoconhecimento entra, e é aí que uma mentoria, uma pessoa que tem experiência naquela área, que tem expertise, que tem já, que é boa naquilo que faz, né? Que vai olhar para você e ver o ponto que você precisa de atenção ali, porque a gente não é perfeito, né? Ninguém que é perfeito. A gente tem lacunas abertas, a gente tem pontos que precisa do olhar do outro, porque a gente não se olha, né? A gente não tem olhos de se ver, a gente precisa do outro para a gente enxergar. Então, eu lembro que a Anitta falava, mas você fez isso, mas você fez aquilo. Não, mas então... Como você quer, se você não... Olha, era assim, a sessão, né? Era tapa na cara e risada ao mesmo tempo. Mas tudo bem, tudo bem. Então, isso foi muito legal, ficou muito marcante.
E é legal porque eu também trabalho com grupos, né? Então a gente olha, né? Eu amo trabalho em grupo, eu adoro trabalho em grupo. Então a gente olha como que a gente vai, a gente tem a experiência, né? E a visão de como a gente vai olhar também para o outro, para os nossos clientes, né? E pontuar, olhar para as lacunas também, né? Que são diferentes de São- cada um. E que não existe Porque certo e errado, né? questão da organização, que no começo você sentia que era pesado, que era algo difícil, e aí depois de um tempo, conta um pouquinho disso aí, se você lembra. Ai, não lembro muito bem, não, porque essas coisas assim eu deleto, sabe? Faz tempo, né? Mas eu Faz lembro que foi tempo, assim, faz no tempo. começo, você estava bem resistente, ai, não quero fazer, ai, me organizar assim não e tal. E ai, não fiz e não sei o que, e foi um tempo assim de maturação, né? Até que você viu que não tinha outro caminho, né? Que precisava ter entrar no passo a passo, né? De se organizar. E aí eu lembro que você contou que você falou assim, eu lembro quando você falou, né? Nossa, Anitta, mas tá tão leve agora que eu tô no passo a passo, que eu tô fazendo as coisas organizadas. Eu achava que organização era uma coisa ruim, que era chato, que era difícil, mas agora eu tô vendo completamente o oposto disso, o quanto é leve, o quanto facilitou minha vida. Então, assim, teve um momento ali de uma resistência Sim, eu muito lembro forte disso. nessa questão, Eu lembro né? disso. E depois Eu lembro disso. Eu tenho uma questão muito séria com obrigações. Eu me sinto presa, né? Eu me sinto muito presa. Mas isso para mim foi uma virada de chave, porque eu me libertei disso, né? Então, assim, a organização de tempo, tá, gente? Que eu tô falando de organização de tempo, não é de espaço, né? De espaço tá ok. O negócio é o tempo, é você conseguir programar, organizar. Que era uma coisa que eu não conseguia. Eu deixava para fazer as coisas assim, no dia, né? Ou até de véspera, às vezes. Então, quando você organiza, você não precisa parar para pensar naquilo ali. Aquilo já está ajustado. Claro que muitas vezes não vai sair como a gente planejou, e faz parte. Então, também é trabalhar, que nem aconteceu também quando ficou em cima do workshop e eu não tive a resposta da dona do Aras. A gente planejou tudo, a Anitta com a passagem comprada, e cadê que a dona lá, a administradora do Aras, me dava o ok para eu fazer o evento? Nossa, eu quase pirei. Então, assim, às vezes sai fora do planejado, e aí você precisa confiar e entregar. Mas, Mas mas essa fica parte é legal. leve. Conta como foi. Conta como foi. Gente, essa Conta parte essa foi parte como maravilhosa. foi. Legal. Assim, o processo todo foi assim, é mágico. O processo todo foi no fluxo, né? Foi vindo, foi vindo. Então, assim, veio a Anitta com essa ideia. Aí eu encontrei uma amiga que me chamou para tomar um café lá na Ípica e que me ofereceu um cavalo. Aí eu resolvi ir, aí me chamou para fazer a aula de equitação lá nesse Aras Mano Pegasus, que é um bambam aqui do Rio de Janeiro, né? Que foi cenário da novela Laços de Família, aí quem assistiu, da Camila, né? Que raspou a cabeça e tudo mais, era lá, então era o Aras, né? Todo global. E aí era lá que eu ia fazer, já estava com tudo montado, tudo pronto. E cadê? A gente montou a apresentação, eu mandei por e-mail para a dona lá, para. Acho que era a dona do Aras mesmo. Cadê que ela me mandou? Só conseguia falar com a secretária. E eu ia lá. Isso foi o quê? Um mês ela me enrolando. E o negócio era pro mês seguinte. E eu já, Anitta, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque não vai dar certo, porque não. Gente, ó, foi um desgaste. E a Anitta assim, calma, vai dar tudo certo. Falei, não, você não está entendendo, não tem lugar, eu não tenho a resposta, eu não tenho cavalo, que eu precisava de um ok da pessoa para eu poder mandar o cavalo vir, para eu comprar. Eu não ia comprar o cavalo sem ter onde botar. Se não pudesse fazer esse trabalho, eu ia comprar o cavalo. O cavalo era para o trabalho. Bom, eu sei que aí você virou para mim e falou assim, olha só, aí você me contou a história de um outro cliente que você teve e que foi olhar pela redondeza. Eu não lembro qual foi a história, mas eu lembro que você falou, calma, Não, que na às vezes... verdade, nesse ponto aí, nesse ponto eu te contei como eu cheguei
no Aras que eu trabalhava aqui, né? Eu lembro que eu contei como foi, eu falei para você, eu falei, olha, vai ser assim para você. Você vai encontrar um lugar, você tá presa Foi, nesse lugar, nessa foi. hípica. Esquece isso. Abre, né, o horizonte, começa a olhar para outras coisas, vai pesquisar, ver quais são os áreas que tem aí na região, porque você vai encontrar um lugar que você vai ser recebida lá, que você vai ser acolhida. Como eu fui aqui, eu também pesquisei vários lugares, tive vários nãos, né, de vários lugares, mas teve um lugar em especial que eu fui muito bem recebida e que deu tudo certo. E isso vai acontecer com você, né? Então começa a procurar, faz essa tarefa hoje, né? Dessa pesquisa de olhar quais são as hípicas que tem por aí e começa a fazer contato, marca para ir lá visitar, entre em contato, vai lá porque você vai saber qual vai dar certo para você trabalhar, né? Foi, exatamente. E aí foi isso, né? Fui começando a entrar em contato com umas pessoas, os veterinários, umas amigas, né? Enfim, revendo algumas coisas e aconteceu, e veio. Veio o lugar, fui visitar, cheguei lá, me senti exatamente assim em casa. A pessoa me abria as portas, que é o Aras que eu estou hoje, Sagrada Família, né? Que é a Patrícia, que é minha parceira lá, é professora de equitação, faz dá aula de ecoterapia também, e eu faço essa parte de coaching e movimentos sistêmicos, as vivências, workshops, né? E a parte emocional. E aí, nossa, o trabalho foi incrível. E aí, o que, que aconteceu? Eu cheguei lá e ela já me ofereceu um cavalo. Já tinha um cavalo que trabalhava já com uma outra consteladora, né? E aí, agora, foi quando? Em junho, em julho, né? Levaram, a dona levou o cavalo embora. Aí surgiu o Sancho na minha vida, né? Que é um cavalo que veio da ONG, já de 8 anos, que foi resgatado pelo Garra Animal, uma ONG aqui do Rio, que foi super maltratado, ele é todo cheio de cicatriz, e é um cavalo muito especial. Ele é um doce de cavalo, é inacreditável o quanto que ele já passou e o quanto ele está entregue, disposto, aberto ao trabalho. Então, mais um presente, né? E veio É, assim. Então, eu ô, apadrinhei, não precisei nem comprar um cavalo. Eu apadrinhei um cavalo. e eu lembro que eu falava assim, calma, Rê, não compra esse cavalo ainda não, espera, né? Foi. Ia chegar, né? Aquele que você tava ainda. E aí, no fim, não foi mesmo esse cavalo, que também tava uma coisa meio enrolada para ir, né? Tava. Ia vir de outro lugar, ia vir de longe, Ia vir de né? longe. Eu lembro também, Rê, que quando você foi para essa hípica, você foi meio que enganada. Você ligou para lá pensando que estava falando com outra Pensando que pessoa era em outro outra lugar, né? pessoa. É. Crente que era um lugar mais perto. E Quando aí eu fui ver, eu foi. falei, gente. E fui. Foram 2 pessoas que me retornaram. Na verdade, eu entrei em contato com 3 pessoas. Uma me retornou, que foi a Patrícia, e eu achando que estava falando com a outra, que era ali do ladinho de onde eu já estava. Eu falei, opa, olha, melhor coisa do mundo, já aqui do lado, me abriu as portas, não foi assim, o oposto de onde eu estava. Aí, quando eu pedi o endereço, eu falei, ué, mas não é aqui do lado? Não, tá lá. Não é tão mais longe, mas é. Mas, enfim, tinha que ser, né? Enfim, tinha que ser, era isso. E se ela tivesse me respondido antes, né, o outro lugar que eu achava que era, talvez eu não teria ido nela, eu teria ido nesse outro, porque era mais perto. Então, assim, tá tudo certo. Mas é tudo certo, né? É Tá tudo tudo, certo. tudo muito bem organizado, né? Tudo Pelo dentro de universo. uma ordem. É, Por isso que, assim, é fazer tudo dentro do que a gente pode, né, das nossas de onde a gente consegue fazer mesmo, né? Dar o melhor que a gente pode, e entregar e confiar. Essa é uma palavra que vem muito forte para mim, desde essa época, né? Confiar e soltar. Confiar e soltar. E pronto. Porque o que tiver que ser, no tempo que tiver que ser, vai ser. Né? E tá, assim, sendo maravilhoso. Esse ano está sendo, assim, abençoado. Eu sei que muitas pessoas estão passando por problemas sérios, né, de perdas e tudo mais, de saúde, mas eu não posso reclamar, não posso jamais.
Tá sendo muito bom para mim. E agora você foi semana passada fazer uma outra vivência, uma especialização. Conta um pouquinho e depois eu vou falar Pois um é. pouquinho da mentoria para as pessoas. Deixa eu falar um pouquinho agora para as Fala, pessoas fala. entenderem e aí depois você já Aham. conta dessa experiência, tá? Que vai ser bem bacana. Essa mentoria da Renata foi uma mentoria muito bem específica, que é de coaching com cavalos, que é um trabalho que eu desenvolvi aqui em Dayatuba e eu desenvolvi para mim, para atender as pessoas. Por quê? Porque eu sou apaixonada por cavalo. E quando eu vim para essa cidade, em Dayatuba, eu descobri que aqui é a cidade que mais tem cavalo. Eu não me recordo agora se é do estado de São Paulo ou do país. Concentração de cavalo, tá? E eu falei, nossa, não acredito, né, que eu vim parar num lugar desse, que eu gosto tanto de cavalo. E aí eu comecei. Aqui tem jogo de polo, tem muita coisa, né? Tem muito jogo de polo, tem hipismo, tem competição, o pessoal tem muita hípica, aras. Então, assim, aqui é muito rico nesse esporte, né? Tem muito cavalo, realmente, aqui em Dayatuba e muitos hípicas, competições, enfim. Então, é muito, para quem gosta, né? Aqui é muito bom para ir. E eu falei, nossa, eu vou juntar coaching com cavalo, vou juntar minhas duas paixões, né? A minha formação, minha especialização, a área que eu já estou trabalhando com cavalos. Eu quero desenvolver as pessoas em grupo junto com os cavalos. E aí eu fui pesquisar para ver se essa minha ideia já existia, né? Se alguém já fazia isso. E aí eu comecei a procurar e comecei a perceber que não tinha isso no Brasil. Que o que tinha no Brasil era sistêmico e não era coaching do jeito que eu queria, né? Era mais constelação. Então, quando eu colocava lá coaching com cavalos, começou a me levar para constelação, mas não era o que eu queria ainda. E aí eu comecei a pesquisar, eu vi que na Europa isso é muito comum, coaching mesmo, né? O coaching com cavalos. E aí eu falei, bom, não tem um curso aqui para eu fazer, então eu vou desenvolver esse método. E eu comecei a fazer alguns cursos com o cavalo, que não tinha nada a ver com coaching, mas era doma, né, doma racional, doma índia, curso de equitação, com veterinários que trabalham com a parte comportamental do cavalo. Então, eu fui fazendo esses treinamentos e tudo que eu aprendia lá, eu comecei a levar atividade juntando com o coaching e fazendo o desenvolvimento das pessoas. Então, eu atendia no escritório e levava para lá. E óbvio que eu fui colocar as pessoas em grupo lá na Hípica, né? Então, essa base do que você vai fazer, do passo a passo para aplicar as ferramentas em grupo, é o que eu ensinei para Renata. Então, isso também faz parte lá da mentoria facilitadora. Então, por isso que eu trouxe a Rê para falar, porque apesar de ser bem específico, né, esse trabalho em grupo, né, de coaching com cavalos, a base, né, do que eu trago para a mentoria facilitadora é a mesma. É como você aplica, como você cria, né, com as suas próprias ferramentas, como você cria com o conteúdo que você tem, com os cursos que você já tem, com as suas habilidades, com a sua cara, né, com o seu saborzinho lá, com a sua pitada, como eu falei ontem na live da Lorena. Então, para a Renata, foi a mesma coisa, né? A única diferença é que foi um método que eu criei para atender com cavalos, e aí eu ensinei a Renata como ela pode fazer, e fui para lá em março, né, para a gente fazer a primeira turma experimental, para a Renata sentir ali, né, e ver como que isso era aplicado na prática, porque todo o treinamento foi feito online. Mas como era específico presencial com cavalos, eu fui para o Rio de Janeiro e a gente fez na prática, né? Foi a formação da Rê. Nossa, foi maravilhoso. Nossa.
Conta um Maravilhoso. pouquinho, como foi esse dia para o pessoal, sobre o tema que o grupo traz. Conta um pouquinho. Então, uma coisa que me deixava muito ansiosa era eu entender como que num grupo, porque assim, eu tenho já a minha mentoria do Recriando Laços, né? Mas que é dentro do mesmo tema, de um assunto que é relacionamento, né? Mulheres casadas, né? Buscando reconstruir o seu relacionamento. E com o cavalo era uma outra proposta, né? Então ficava aberto o tema, a dor, o problema que cada um resolveu. Eu ficava pensando, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou atender a demanda de cada um? Aí a Anitta falou assim, calma, que na hora você vai ver que as coisas vão se ajeitar e você vai entender como conduzir, porque muitas vezes é a mesma dor. É impressionante como o universo ele atrai as mesmas pessoas, né? É a atração mesmo. A gente acaba abrindo um campo de trabalho e o universo te manda, te encaminha aquelas pessoas. Então, assim, mais um exercício de soltar, né? E confiar, né? E E aí foi confiar. incrível, porque a gente fez, e uma outra coisa também muito legal, que vai de encontro à minha grande dificuldade de organização, foi o cronograma que a gente montou para o evento. Então, isso facilita muito, né, essa estrutura, né, essa organização, o que acontece, cada etapa, o que vai depois. Isso facilita muito o processo, né? Então, isso foi muito bom, muito bom. Foi o primeiro workshop, assim, grande que eu fiz, né? Então, foi incrível, foi maravilhoso, foi um sucesso. E aí, no, no, no desenrolar, né, do processo lá, do workshop, a questão veio. Que todas foram trazendo, e a gente fazendo a leitura de cada uma, a gente conseguiu sentir, entender que a questão era a vulnerabilidade, era se expor, né, se colocar ali errando, expondo as dificuldades, os medos. Então isso ficou muito claro e elas mesmas colocaram, né? Eu lembro que teve uma que não conseguiu, ficou por último, que não queria nem subir no cavalo. Não, não, para mim já tá bom, eu já vi todo mundo. Falei, mas como assim? O exercício não é só olhar, é se colocar, né? Até porque é um exercício para as outras pessoas também olharem e se verem, porque a gente se espelha no outro. Então, por isso que eu adoro trabalho em grupo, porque é um espelhamento. E aí você julga o outro, só que é você mesmo que está se vendo ali, né? E eu achei É, muito interessante também a gente se colocar no lugar de ouvir o que o outro está trazendo. É um exercício também de escuta, né? É um exercício de falar, é um exercício. E isso também está conectado ao relacionamento, porque relacionamento é isso. É a gente conseguir ouvir, né? Conseguir falar, expressar, entender o que é julgar, o que é seu, o que é do outro. Não levar por o coração, né? Conseguir, né? Entender aquilo ali, né? Então, assim, muito legal. Isso é muito legal. Um aprendizado, assim, para todas as partes. Então, assim, comemoramos sim com espumante no hotel, em grande estilo, alto nível. Foi foi, maravilhoso, foi muito bom. Foi muito foi. bom. E Fizemos assim, reunião na piscina, fizemos fizemos reunião da. reunião na praia. Ah, escritório na praia, gente. A melhor coisa que tem, escritório na praia. Nossa. Gente, quando a gente foi para a praia, vamos explicar, né, esse escritório. Eu vou procurar aquela foto. A gente foi para a praia, eu nunca tinha ido para o Rio, então foi uma realização muito grande para mim também, né? Um desafio grande para mim também, porque a Alice era pequenininha, né? Há um ano atrás, estava com 2 aninhos e pouco. E aí eu fui, fiquei 3 dias no Rio, né? Fui sozinha para lá e tal, para fazer esse trabalho com a Renata. E aí teve um dia que a gente foi para praia, que deu tempo assim mesmo, né, de ir para praia. E aí a gente levou papel, caneta, eu falei, vamos fazer o que a gente tem que fazer lá, né? E tinha um quiosque, né, que estava escrito Escritório do Gustavo. Eu lembro até do nome, Rê. O escritório do Gustavo e tinha o telefone, porque nesse quiosque você aluga, né, cadeira, guarda-sol e tal, tem água de coco, e eu achei o máximo. Eu falei, gente, era
né? Tudo que a gente precisava, né? O escritório do Gustavo aqui, vamos trabalhar no Não é, escritório. menina? Maravilhoso. E aí nós montamos lá as cadeiras, não, eles montaram, né, pra gente lá. E a gente ficou trabalhando e nós filmamos, nós fizemos live lá da praia, lembra, Rê? A gente fez live da praia Lembro, também, claro. Fizemos uma com live o da mar. gratidão. Que, assim, a sensação era de dever cumprido, de sucesso, era de autorrealização, né? E esse workshop eu fiz, assim, gratuito mesmo. Foi um bônus que eu fiz para as minhas clientes, né? Então, assim, não era nem pensando no financeiro, era uma Era a autorrealização formatura, né? mesmo. Era a sua formatura ali naquele momento. A Ana falando da É, liberdade geográfica, um sonho, com certeza, verdade Ana. É um geográfica, um trabalho, sonho. né? Você faz esse trabalho de desenvolvimento de pessoas, independente, olha que interessante, prestem bem atenção. Independente de ser online ou presencial, você cria liberdade financeira, liberdade geográfica também, né? Cria financeira, mas eu ia falar da geográfica. Você cria geográfica, por quê? Porque você pode atender de onde você quiser, ou online ou presencial. Porque você pode aplicar um treinamento presencial em qualquer lugar que você quiser. É só você Uhum. montar a turma, que aí a internet vai te ajudar e você vai para o lugar que você quer conhecer, que você quer passear, você vai lá e faz o seu trabalho. Então, assim, Inclusive, ó, inclusive, quem aí tiver um Aras, uma IPA, quiser me levar para fazer esse treinamento, já estou aberta. Já estou aberta. Porque aí é liberdade geográfica. Vou para qualquer lugar que tenha um cavalinho para treinar. exatamente, para fazer, né? E aí, isso tudo eu ensino como faz, né? Lá na mentoria, né? Como que você consegue ir para outro lugar, atender numa outra hípica, montar uma turma para fazer esse trabalho lá, né? Então dá para fazer sim. Então é muito gratificante. Tanto que eu fui para o Rio, né, de bota, saí de bota daqui, aqui de Indaiatuba. Cheguei no aeroporto, precisei tirar a bota, né, para poder passar como é que chama ali no, esqueci o nome do lugar. Enfim, onde faz a revista ali, eu não lembro o nome da máquina lá. Ah, é que passa pelo... Menino, eu tô tão já, assim, íntima com essas coisas, mas esqueci o nome. É um scanner, né? Quando passa ali no É um scanner ali. scanner, isso. Aí É. chegou lá, passou a mala, aí o moço, você pode tirar a bota? Eu falei, posso, tudo bem. Aí tirei a bota, fiquei de meia e ouvindo anunciar, né? Que o meu voo já ia sair. Meu Deus do céu. E Viracopos é imenso, né? É uma reta imensa até conseguir chegar lá no avião. Mas enfim, cheguei lá no Rio e eu falei, só eu mesmo, né? Para ir para o Rio de Janeiro, me enfiar num aras no meio dos cavalos, né? Isso que é gostar, né? Isso que é fazer o que a gente gosta, Uhum. estar feliz com isso. E foi muito gostoso, né? Foram dias incríveis, né, Rê? Que deu tudo Foi certo. maravilhoso. Essa Nossa, parte também é que legal. incrível. Então, assim, quando você tem uma pessoa, quando você confia, é isso que eu ia falar, peraí. Quando você confia num processo, quando você está se sentindo segura com uma pessoa ali, é muito mais fácil, né, gente? É muito melhor, entendeu? Uma pessoa que já passou por aquilo, né? Então, isso é muito legal. Não sei, porque não precisa. É que nem também aconteceu há pouco tempo na minha casa. Ah, Paty, obrigada. Método incrível, né? Meu trabalho é muito lindo mesmo. Paty, você é do Rio? Tá escrito RJ aí. Pessoal chegando aqui, bastante galera chegando Sejam aqui. todos bem-vindos. Então, assim, eu passei por isso há pouco tempo na academia também, né? Antes de eu decidir, Voltei.
antes, é porque assim, eu já malho há muito tempo, então chega uma hora que já fica cansada daquilo ali, né? Musculação. Gente, eu cresci quase que dentro de uma academia, então muitos anos. Então eu já não estava mais vendo graça ali, tinha que ter um objetivo, né? Eu já estava com um objetivo, mas chega uma hora que a gente precisa avançar o nosso processo também de autocura. Então, eu olhei e falei assim, gente, eu tô querendo uma pessoa, eu quero uma personal. Eu tô querendo. E aí, mas isso assim, eu já estava querendo há um tempo, sabe? E eu não me permitia. E eu falei, não, eu vou querer. É uma professora do Pilates, que eu adoro Pilates. E eu estava precisando fortalecer, porque eu tenho condromalácia no joelho, o cavalo também estava sobrecarregando. Então eu precisava de um trabalho específico. E eu estava meio que boicotando o meu treino de musculação e sentindo falta disso. Então, é muito importante é, quando a gente olha para isso e dá um valor para isso. Quando a gente pede ajuda para um profissional realmente competente naquela área, especialista. Não tentar, eu consigo sozinho, sempre malhei sozinho. Então eu estava nessa questão, eu consigo sozinha. Que eu sei, né? Não, sabe? Bota na mão de alguém, pede ajuda. E assim, super de boa. Né? Tô aí hoje já há 3 meses, maravilhosa. Né? Nunca mais faltei. Não estou mais com meu joelho bom pra caramba, tá tudo ótimo. Tô correndo, cavalgando. Então, assim, é isso também, né? Que não deixa de ser uma mentoria, um acompanhamento mais de perto. Então, assim, eu adoro, né? Adoro um acompanhamento mais de perto. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de um trabalho em grupo, né? Porque eu adoro isso. É, Acompanhar, ser acompanhada. Eu gosto. o trabalho em Adoro. grupo, ele dá uma outra energia, né, Rê? Porque você É, olha, você vê um problema do outro que é o mesmo seu. E aí, quando tem é. uma vitória, todo mundo comemora, né? Quando você conquista aquele objetivo que já foi colocado ali no grupo, porque ali é um lugar seguro. Dentro de um grupo onde todo mundo está indo para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Então, ali você pode falar sobre o seu, né? Sobre aquilo, o seu desejo, né? E não Exatamente. sair por aí falando para qualquer pessoa. Exatamente. Ó, nessa imersão que eu fiz agora em Porto Alegre, né, no Santuário Hípico, a gente trabalhou muito essa questão da manada, sabe? Que é estar todo mundo junto, cada um no seu propósito, na sua individualidade, na sua, mas todo mundo junto na mesma egrégora. Então, o Guto, né, o Guto Petri, que era o professor, o instrutor, ele falava, gente, é todo mundo junto, sabe? Todo mundo se apoiando, observando, né? Porque você observa o outro, você aprende também. E aí, assim, é um efeito manada mesmo. Onde um vai, o outro vai. Sabe? É prestando atenção no movimento um do outro. E a gente aprende todo mundo junto. Porque a vitória de um é a vitória de todos. Então, é assim, é um exercício muito grande de, de, de equipe, né? De equipe, de trabalhar em equipe, de ficar feliz pelo outro, de comemorar pelo outro, porque a vitória de um ali tipo assim, a tua vitória, a minha vitória era a tua, né? A gente Uhum. era uma equipe nesse trabalho, nessa mentoria. Então, o meu sucesso era o teu sucesso. Então, assim, é uma manada, né? É uma manada. Então, o grupo traz muito esse espírito, né, de equipe, um vibrar pelo outro, aprender com o outro. E assim, acabar com essa história de competição, ninguém é melhor do que ninguém, está acima. Não. A gente está todo mundo no mesmo nível, né, para se É. ajudar no que está ao alcance de cada um. Isso é muito legal. Isso é incrível, né? Porque eu penso muito, muito sobre isso há muito tempo. O quanto as pessoas vão crescer quando elas descobrirem esse poder. Quando elas descobrirem que o grupo, ele não é assim, mas muito longe, né? De ser uma competição, porque o grupo é assim, olha, eu não atendo esse cliente, mas a fulana atende, então eu vou, peraí que eu vou passar para ela. Ah, mas a outra não atende naquela área, ela não faz aquilo, mas ela sabe dentro do grupo quem faz. E isso vai reverberando
de uma forma, né, onde o trabalho ali em grupo, ele acaba tendo um network tão forte que uma consegue ajudar a outra dentro de um trabalho e todo mundo cresce junto, não tem como não crescer junto, né? Todo mundo vai crescendo ali. Então, essa é uma proposta também da minha mentoria, né? De fazer esse trabalho de network, de todo mundo se conhecer, né? Então, por exemplo, eu não atendo criança, mas tem alguém no grupo que atende. Então, vou encaminhar essa pessoa para essa minha colega, para essa minha amiga do grupo que atende criança. E assim por diante, né? Então, é um trabalho que só fortalece. E a gente sabe, né, Rê, que a gente conhece pessoas do mundo inteiro, de outros países, né, do Brasil inteiro, e que a gente faz amizade que cai ali dentro do grupo, né, que a gente se conecta, que a gente nem nunca imaginou, né? Fazer um tipo de amizade, algo que a gente vai receber ali da pessoa, né? E receber não só material, porque a gente ganha presentes também, né? Mas não é só a questão material, mas o receber de ajuda, de apoio, de ouvir, de ser acolhida, de ter ideia, de dar tapa na cara, né? De dar uns chicote de vez em quando. Então, Uhum. eu sou suspeita para falar, mas fala mais aí, Rê. Então, a Ana Paula falou sobre isso, exatamente, a energia do grupo, né? E alguém me. Ah, tá. A Paty perguntou qual foi o meu maior desafio na mentoria. Então, eu acho que o meu maior desafio foi foi o peso que eu coloquei de eu atender a demanda do grupo. Que eu ficava querendo saber, mas como que eu vou fazer isso? Mas como que eu vou. Porque eu nunca tinha feito um coach com o cavalo. Então, eu ficava tipo, como que eu vou entender o que, que a pessoa quer através do cavalo? Mas como que o cavalo vai me mostrar isso? Mas eu não conseguia, porque eu nunca fiz isso na minha vida, nunca. E foi tudo online, não teve presencial. Então, assim, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui assistir vídeos, mas não tem nada do coaching, só tem da constelação, né? A constelação é incrível. Hoje em dia até tá vindo assim para unir as partes, né? Enfim, tá vindo, porque minha conexão também depois de Amazônia, desse trabalho também, da imersão que teve um lado espiritual também, os cavalos eles são incríveis, e eu entendi por que eles são usados para isso, eles espelham a nossa emoção, eles espelham tudo, eles são extremamente Paulo, sensíveis. é, Oi, voltou? Tinha dado é, uma picotada voltou, aqui. voltou. Então, eu acho que o maior desafio era esse, entender como que isso ia acontecer, né? E aí, depois que aconteceu, eu relaxei. Por isso que foi tudo assim lindo, maravilhoso. Porque aconteceu, né? É, E assim, qual foi o meu aprendizado, tá? Não é responsabilidade minha a cura da pessoa, é, o aprendizado dela ali, o que vai, a transformação dela. Aí é responsabilidade dela, porque é a tua resistência, você se permitir. Né? Ali no momento, o que a gente fez? A gente teve um momento no redondel, onde cada uma teve um momento com o cavalo. Então elas subiram no cavalo, elas foram guiadas, porque teve uma pessoa para guiá-las, não ficaram soltas, porque nunca tinham subido no animal, muitas tinham medo, mas elas se permitiram deitar para trás com os olhos fechados, inclinar para frente, abraçar. Então elas, sabe, movimentaram o corpo, sentiram o movimento, a energia ali em cima do animal, sentiram medo, né? O prazer, a liberdade. Gente, uma liberdade, uma sensação de liberdade em cima do cavalo, naquele monstrengo desse tamanho, que é impressionante. Você sente assim com uma coragem, com um empoderamento feminino, nossa senhora, o cavalo é um arquétipo de força, poder, né? Coragem. Então, assim, é incrível, maravilhoso. Então, todas elas saíram dali muito. Foi outra energia, né? No começo e no foi. final, outra energia. Então, o negócio é na hora, é mágico, parece mágico. Então, toda a minha ansiedade de antes acabou depois, né? É. É E porque uma tem o coisa que passo a foi passo, né? muito. Tem o É, passo a passo que você vai seguir, então não tem erro. É,
o coach, né, o facilitador, a pessoa que está ali conduzindo o trabalho, ele é um condutor. Ele vai ajudar a pessoa a buscar a resposta que está dentro dele, que ele não consegue enxergar, que é o ponto cego, né? Que eu costumo falar igual o ponto cego do carro. Que às vezes a gente está dirigindo, a gente não vê uma moto, uma bicicleta, ou às vezes até um carro, porque está no ponto cego. E com a gente é assim também. Tem coisas que a gente precisa de ajuda de um profissional que nos conduza para que a gente consiga enxergar essa resposta que já está dentro de nós, mas que a gente não consegue acessar, a gente não consegue ver sozinho. Então, precisa desse profissional que nos ajude a mergulhar e entender e encontrar essa resposta, né? Encontrar outras perguntas que me levem à resposta que eu estou procurando. Então, na hora de conduzir ali o trabalho, e seja com cavalo ou sem cavalo, né? Isso não interfere em nada, porque a base é a mesma, né? Você vai conduzir do mesmo jeito. Então, quando você conduz o trabalho em equipe ali, você trabalha o grupo, então você vai trabalhar essa individualidade de cada um e ao mesmo tempo você vai trabalhar todos dentro do grupo. Tem esse tema, né, que surgiu, que lá no trabalho com a Rê foi vulnerabilidade. Então foi muito interessante trabalhar esse tema com o grupo. Então a única coisa que a gente que fica na expectativa é que cada grupo vai trazer um tema diferente. Mas o que você vai fazer, a base do que você vai fazer é igual para todos. Mas sempre vai ser diferente, porque o tema que o grupo traz vai ser diferente, a experiência é outra. Então é sempre uma surpresa boa, é sempre uma experiência nova. Quem está conduzindo o grupo se transforma junto, também traz conhecimento, também tira as suas cascas, né? Porque ali a gente é um trabalho realmente profundo e não é só para quem está recebendo, é para quem está conduzindo também. Então, essa é uma outra Uhum. marca, né, do que acontece no trabalho em grupo. A energia que fica ali, né, naquele ambiente, porque está todo mundo com a mesma intenção, indo para o mesmo propósito, no mesmo objetivo. Quem não está, que chega ali e não se conecta com a energia, ela não fica. Então, É. isso também é muito tranquilo. Ai, mas Anitta, e se uma pessoa levantar e for embora? Tá tudo bem, tem problema nenhum. Deixa ela aí. É porque não é para ela estar ali naquele momento. Então, não tem como dar errado, entende? Não tem como. Ah, mas se não tem como dar errado. Sempre vai dar certo, sempre vai funcionar. E aí, lá na mentoria, eu vou explicando o quê, né? Que é o que a Lorena falou assim: ah, a Anitta já vai contando, ó, isso acontece, isso pode acontecer. Se acontecer, você vai fazer assim. É isso que eu faço mesmo lá na mentoria, né? É o meu papel, né? Eu vou orientar e explicar tudo que vai acontecer na hora que você tiver na prática, né? Que você for lá, que é o que a Lorena falou. Quando eu apliquei, parecia que a Anitta estava lá comigo, né? Parecia que eu ouvia ela falando comigo, porque as coisas iam acontecendo do jeito que ela falou, e é isso mesmo, né? Porque a minha prática, a minha vivência me faz conduzir os meus mentorados para chegar nesse nível. Para a hora da prática, saber exatamente o que tem que fazer, porque tem um passo a passo ali. Então ela já sabe tudo o que ela vai fazer, tá tudo pronto, o cronograma tá pronto, né? Ela já está preparada para estar ali naquele momento, porque precisa desse preparo, né, antes. Então, por isso que tem todas as aulas ao vivo. Eu prezo muito isso e eu quero isso. Às vezes as pessoas perguntam, ai, Anitta, mas não precisa, né? Faz só aula gravada e tal. Não, não quero. Esse é o diferencial do meu trabalho, né? Eu quero estar presente, tirar todas as dúvidas, saber quais são as questões que as pessoas têm, o que, que elas estão buscando ali, qual é o gap, né? O que está faltando ainda para a pessoa se sentir segura, para na hora da prática tá tudo bem, ela tá tão tranquila porque ela já recebeu tudo que ela precisava. Então, na hora, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, eu me sinto muito tranquila, muito segura para passar tudo isso, né?
E eu entrego mesmo. E se precisar como que a Ana De colocou coach. aqui, do chicote, se precisar do chicote, vai ter chicote, mas é um chicote com amor, Um chicote com amor. né? Então, assim, mais uma coisa que eu queria falar é que, assim, quando a gente tem acompanhamento, uma crença que depois eu não consigo, né? E aí, depois eu descobri que eu conseguia sim, só que com apoio era muito melhor, muito mais agradável, muito mais rápido, muito melhor, muito mais prazeroso, né? Então foi uma crença bem forte que eu ressignifiquei. E por que isso? Porque quando a gente está fazendo, por mesmo, mais que a gente fale, mas eu sei fazer, mas você não está naquele nível de produtividade, de performance que você gostaria, tem alguma coisa aí. Então, quando você está com uma pessoa, ela está olhando para você. E aí eu lembro que até no cavalo você falava assim para mim, Renata, na equitação, que eu fui fazer equitação, até porque eu queria estreitar esse laço com o cavalo, até porque eu adoro, eu amo. Então eu já fui começar, né? E aí você falou, observe você, começa a fazer esse treinamento com você. E aí o que eu observei, né? É muito legal porque eles, não é só no cavalo, tá? É na vida, até no trabalho, a gente vai observando onde é que são as nossas travas, né? E ter uma outra pessoa olhando e ouvindo a gente é muito legal, porque é processo mais rápido. Essa é a verdade, né? É muito mais rápido. E aí eu reparei o quê? Que quando eu soltava a rédea, né? Quando eu dava corda, eu perdi o controle. Então, o meu medo de... Lembra que foi uma crença minha de explodir? Não, eu vou Lembra? desembestar e eu vou explodir. O que vai acontecer de pior se você for, né, com tudo? Eu vou explodir. E era uma crença porque eu tenho um tio que era... Ele era piloto de avião de... Como é que é o nome daqueles... Da Esquadrilha da Fumaça. E realmente foi... Ele bateu um avião com o outro, explodiu. Então, eu acho que eu ouvi essa história quando era criança, então acho que isso ficou, né, de alguma forma. E eu falei, eu tenho medo de explodir, mas é um medo que a gente tem de crescer, né? É um medo real. É um medo É um de medo, crescer, é um de medo ser absurdo grande. de ser grande. Então a gente resiste, a gente luta, e aí não quero ser organizada, não quero fazer tal coisa, não quero. E fica essa briga, né? Porque o É uma desejo, ele luta. tá, Nossa. a sementinha já tá lá dentro. E aí você fica brigando com isso, né? A sementinha já tá lá e você fica resistindo. Então é um medo de ser grande absurdo, sim. E aí você não solta a rédea para o cavalo ir. E você, né, galopar, e você viver a vida, você curtir, você, né, entrar no movimento que você quer. Só que você tá lá com a roda presa, né? Tu tá numa Ferrari com o freio de mão puxado, aí fica difícil. Porque tu tem medo de Exato. ir, né? Ir com tudo. Então o cavalo me mostrou muito isso. Mas assim, o cavalo é um instrumento, né? É uma das ferramentas que fazem a gente enxergar a gente, que espelha. Então, existem várias outras, né? Então, uma das coisas muito boas, e eu observei isso com acompanhamento, né? Então, é muito importante a gente ter um acompanhamento. Senão a gente não consegue enxergar, porque o negócio é muito inconsciente, né? Muito transparente. São É, padrões, né, de comportamento mesmo. Então, está muito enraizado. exatamente. E só para vocês entenderem, a hora que a Rê estava falando, né, do cliente, que eu contei a história e tal, esse cliente, a história dele é a seguinte, vocês vão entender. O que nós somos em uma coisa, nós somos em todas as outras. Então, quando eu fazia o trabalho lá na hípica, o que que acontece? O que a pessoa faz com o cavalo é exatamente o que ela faz na vida dela, no dia a dia dela. É como ela se comporta com ela, é como ela se comporta com os outros, com a família, com todo mundo. Então, tinha um cliente que eu fazia o trabalho no escritório, né, o atendimento dele. Nesse caso era individual. E aí eu levava ele para fazer algumas sessões lá na IP, que é um cara incrível, fantástico, que pratica vários esportes, uma pessoa super ativa, empresário, engenheiro civil. E ele estava num nível muito bom, profissional. Só que ele subiu e deu aquela parada, né? Aquele momento que você precisa quebrar de fato uma crença ali para poder ir para o próximo nível.
E aí eu já estava fazendo com ele o trabalho, levei ele para a hípica para fazer, e não é todo cliente que vai montar. Também esse é um detalhe, né? Tem cliente que vai fazer um exercício no chão, não vai montar no cavalo. Tem cliente que vai só chegar perto do cavalo, não vai nem fazer um exercício de chão com o cavalo. Então, tudo vai depender de cada um, mesmo que estejam no grupo, né? Tudo vai depender do limite, né? Que a gente respeita muito isso de cada um, do processo de cada um ali no seu momento. Só que esse cliente, ele já fazia vários esportes e tal, e aí eu levei ele para fazer uma aula, como se fosse a primeira aula de equitação dele. E aí o professor da hípica que deu a aula, né, uma aula para ele, uma aula experimental. E aí ele ficava olhando o tempo todo para o pé. O tempo todo ele olhava para o pé, olhava para o pé. E essa hípica é uma hípica linda aqui em Dayatuba. Quando você está em cima do cavalo e você faz elevado, elevado é você ficar em pé, com o corpo esticado, né? Com a perna esticada no estribo. Então você levanta, né? E fica em pé, com o pé em cima do estribo, mas você sobe o bumbum, né? Você fica reta. E aí, na hora que ele estava fazendo o elevado, ele não olhava para frente. Tem um horizonte lindo dessa hípica, é maravilhoso, né? Você vê o pôr do sol no momento que a gente estava ali, porque eu ia tardezinha, porque aqui é muito calor. Então dava para ver o pôr do sol, dava para ver toda a cidade. E ele olhando para o chão, e ele olhando para o pé, e ele olhando para baixo, e o professor arrumando a postura dele, olha para cima, olha para frente, levanta o queixo, arruma o pé, não sei o que, nananã. E ele olhando para baixo, e ele olhando para baixo. E eu observando, né? E eu vendo a comunicação ali, naquele momento que estava acontecendo com ele. E quando ele desceu do cavalo, aí o professor sai e eu fico, né, com o cliente e vou fazendo ali o meu trabalho. Quando ele desceu do cavalo e ele foi, a gente foi andando com o cavalo ali em volta, né? E eu fui fazendo o trabalho com ele, a sessão de coaching com ele, eu perguntei o seguinte para ele. Eu falei: "Você observou quantas vezes você olhou para baixo?" Ele falou: eu tava vendo e tal, eu tava olhando, eu percebi. Eu falei: "O que que você estava pensando quando você estava olhando para baixo? Qual que era a sua intenção ali de estar olhando para baixo?" "Não, eu estava vendo se estava tudo certo, se estava tudo arrumado, se meu pé estava certo, se estava do jeito certo, se estava saindo do estribo, se eu estava com o pé virado e não sei o que, bababá." Eu falei: "Então, você percebeu que isso é exatamente o que você faz na sua vida profissional?" Porque a questão que ele trazia para o coaching era a questão profissional e junto à financeira, né? Eu falei: "Você percebeu que é isso que você faz? Você fica arrumando planilha, você fica arrumando as coisas, organizando as coisas, vendo se está tudo certo, se está tudo organizado, se está tudo bem. E aí você não faz o que você precisa. Aqui você perdeu a oportunidade da liberdade de cima do cavalo, de observar um horizonte lindo, o pôr do sol, a natureza, o vento. Você ficou olhando se estava tudo bem, se estava tudo arrumado, que é o que você faz na sua vida profissional." E aí na hora, Perfeccionismo, né? oi? Controle. Perfeccionismo, controle. Controle. E aí na hora caiu a ficha dele, ele entendeu, né? Ele falou: "Nossa, é mesmo." E aí, nesse momento, que é a virada de chave que a gente fala, né, muito, nesse momento teve a virada de chave, e aí a gente começou a fazer o planejamento, porque começou a sair tudo lá de dentro que ele não conseguia enxergar. Eu preciso ter uma secretária, eu preciso ter um ambiente diferente, eu preciso contratar um assistente para fazer essas planilhas, eu preciso ter um espaço só meu. E aí começou todo o planejamento, saiu. A resposta estava lá dentro. Ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar. Mas eu do lado de fora, né, ali, para mim estava tudo muito claro o que estava acontecendo com ele. Então esse é o papel do profissional, né? Esse é o papel de conduzir, olhar para dentro, né, e tirar essa resposta. Então nesse momento a gente sentou para fazer o planejamento e ali foi onde saiu tudo, né, o passo a passo ali do que ele ia fazer na vida profissional dele. E isso obviamente vai reverberar
na vida pessoal, né? Prosperar, enfim, isso vai mudar Todas as áreas. completamente todas Reflete as em áreas, todas as áreas. Todas. né? Considerações finais, Renata? Bom, olha, são tantas, são tantas. Então, assim, eu queria deixar aqui um recado, assim, meu aprendizado com tudo isso, que é o quê? Confiar no processo, confiar no outro. É uma coisa que o cavalo vem me trazendo muito também, porque se eu não confio nele, né, ele é meu parceiro. E aí eu levo isso no relacionamento, ele é ele, né? E quando a gente confia no... qual é a base de um relacionamento, né? É a confiança. Então a gente aprende a confiar no outro e dar a mensagem para o outro que a gente também pode ser confiável, né? E não ser visto como uma ameaça. Então, o cavalo, por exemplo, ele é uma presa, né? Nós somos os predadores. Então, eu tenho que chegar de mansinho, sabe? Eu tenho que chegar no nível que ele me veja como, né? Meio que inferior, mas que eu não apresente que eu não Ameaça. seja uma ameaça, né? E o parceiro é a mesma coisa, né? Então a gente tem que chegar com uma empatia, né? A gente não é chegar armado, você tem que chegar desarmado. Então um aprendizado muito grande que eu venho tendo e que eu levo isso também muito para relacionamento, qualquer relacionamento amoroso, conjugal, familiar, com pai, com filho, profissional, é a questão da pressão e do alívio. Né? Então, assim, a tua energia, né? A nossa energia, por exemplo, eu trabalho muito a energia feminina e masculina através do cavalo. Então, a nossa energia, por exemplo, de ação, de comando, né? Aquela energia forte, que é o que dá o gás no outro, que é a pressão do outro, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está dando pressão demais, a gente se cansa, estressa o outro, quando a gente quer parar, porque aí o outro se estressa e vira tudo uma confusão, são os conflitos, os atritos, a gente não consegue. Então, isso o cavalo traz, porque ele entra numa energia ali que ele te atropela. Então, você tem que saber aliviar. Então, é pressão e alívio. Pressão e alívio. Porque ninguém consegue viver na pressão o tempo inteiro. Tem que aliviar. E a mesma coisa o contrário. Não dá para ficar só, né, naquela mansidão. Né? A gente precisa que é a energia feminina, que é o servir, é o acolher, é a introspecção, né? É a energia feminina. Né? É muito do acolhimento, da escuta, né? E a gente precisa o quê? Do masculino, sim. Que a gente precisa construir, a gente precisa entrar em ação, a gente precisa dessa independência, né? Não ser um peso para o outro. Então, é uma união de forças. A gente precisa unir as forças. Né? É os dois lados em equilíbrio. Então, essa é a mensagem. Prestem atenção aí, né? Do que a gente está espelhando no outro, né? Observar o outro, se colocar nesse papel de escuta e de fala também. É aprender a expressar e ouvir, fazer essa troca, aprender a fazer essa troca, né? Isso em qualquer ambiente, né? Relacionamento é tudo, tá? É tudo. A gente cresce e evolui. Relacionamento. E a base da E, ó, comunicação, né? E o relacionamento. comunicação. Comunicação. Comunicação, Então, o confiança, trabalho o entrega. tempo inteiro, né? No coaching com cavalos é essa comunicação, né? Porque esse chegar de mansinho, esse equilíbrio, essa coisa, tudo isso é comunicação, né? Então a gente sabe, né, como a gente deve chegar, mas nem sempre a gente chega como deveria. E isso é um Não, treino. isso é um Isso é um treino. E é aí que a gente precisa olhar e observar. Por que que não está dando certo? O que que eu preciso mudar em mim para que as coisas funcionem como como eu gostaria que funcionasse? Ia trazer para a gente. Mas não é o cavalo. O cavalo é arredio, o cavalo. Não, não é. É que nem a gente fala do parceiro, né? Do marido, da mulher. Não é. É que nem a gente fala de um cliente, de um chefe. Enfim, não é. Então, assim, trazer para a gente a nossa parte, né? E aí eu queria deixar aqui um convite, né? Um convite para minha imersão, né? De 3 dias aqui no Rio de Janeiro presencial, que vai acontecer lá no Aras, né? Dia 3, 4 e 5. Amanhã deve estar saindo aí
um convite especial no Instagram. Então, quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer esse método, né? Ter aí, se espelhar no cavalo, ter um contato com a natureza, conectar, entender como que está essa energia aí, né? Como é que está vibrando. Ter um contato maior com as mais isso, né? Essa vulnerabilidade, né? Ele te coloca do avesso ali. Tu sem querer, tu solta. Ai, né? Sem querer, tu solta. Então, para quem é mais resistente e travado, é maravilhoso. Então, esse é o Ótimo. convite, tá? Esse Então é um tá ano de chave ótimo. de ouro. Eu fico muito Adorei, tá? feliz, Adorei né, estar com aqui esse com vocês. resultado. Segue agora segura, sabendo, né, como pode fazer. Enfim, é isso que me deixa feliz, realizada, né, com esse trabalho, é ver esse resultado, né? É saber que as minhas mentoradas já estão soltas aí, montando os grupos e fazendo atendimentos. Não, e o Ionita, tem uma coisa que vai muito além disso, sabe? Que é o todo. Então, assim, é, quando a gente trabalha, né? Eu trabalho que nem você também, com grupos, então você vai ajudando as pessoas a formarem, a aprenderem a trabalhar em grupo, a formarem, se formarem assim nessa área, né? Pegarem essa expertise, e elas vão fazer depois a mesma coisa. Então é a gente multiplicar, nós sermos multiplicadores, que a gente está nessa É, transição, onde a gente precisa passar essa força, né, para o todo, né? Mudar mesmo esse padrão aí, essa egrégora geral, né? Então é muito ótimo, lindo esse é trabalho, isso mesmo. viu? É lindo. Adorei, tá? Vamos tirar a nossa Gratidão. foto. Vamos tirar uma Tira foto aí. aqui. Meninas, peraí. Deixa eu tirar aqui, peraí. Foi? Foi, Tirou? mas eu vou tirar mais uma, peraí. Peraí, então. Peraí, vou tirar mais uma. Aí, acho que deu. Adoro, adoro fotos. Ó, obrigada, Também gosto. gratidão, Anitta. Adorei Beijo, vir obrigada aqui a contar um você, pouquinho da querida. minha história. Obrigada a todos que estão aqui, tá? E foi muito bom ter vocês Uma aqui. delícia, Eu né? A hora espero que passou tenha tudo bem. sido, né, realmente proveitoso para vocês e que vocês puderem tirar aí, né, de bom, de proveito para a vida de vocês mesmos, sabe? De confiança, né, de acreditar mesmo, de seguir o chamado, de seguir, né, de se colocar no caminho mesmo do servir. Isso é muito importante. Gente, eu não, desculpa, eu não tô conseguindo ler. Eu não sei o que aconteceu aqui, ó, tá fraquinho. Eu não tô A conseguindo Marina tirou ler. a foto. Não tirou? Tá ótimo. Maravilhosa. Obrigada, minhas lindas. Um beijo para todo mundo. Até amanhã, às 8 horas. Até amanhã. Beijo para Gratidão. vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.